Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, iremos analisar a Segunda Guerra Mundial e suas consequências para a economia mundial. Como é de conhecimento de todos vocês, a Segunda Guerra ocorreu entre o período de 1939 a 1945 e, sem sombra de dúvidas, foi o maior conflito armado que a nossa humanidade observou. Além disso, os direitos humanos foram seriamente afetados, como podemos observar nesse filme a seguir. Hey boy, come here. Come here. How much for a caramel? 20 złotych. What, for one caramel? What do you think you're going to do with the money? 20 złotych. We got 20 between us. I got 10, I think. 5, 10, 20. E após esse grande choque mundial, nós podemos destacar uma grande consequência que ocorreu na estrutura política e econômica no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a divisão do mundo em dois grandes sistemas econômicos. De um lado, os Estados Unidos, através da implementação e da consolidação do capitalismo, e do outro lado, buscando a consolidação e a implementação do socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entretanto, antes da gente analisar a economia durante o conflito e logo após o conflito, é fundamental destacar como que as potências industriais estavam no período antes da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, podemos destacar que na Segunda Guerra Mundial, a economia estava dividida em dois grandes blocos de países. O primeiro deles, formado pelo bloco dos aliados, como os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. E do lado do eixo, nós tínhamos a Alemanha, Itália e Japão conduzindo a outra parte do bloco do conflito mundial. Então, pretendemos mostrar a partir de agora como essas grandes potências estavam em termos econômicos, militares e de infraestrutura no período pré-Segunda Guerra Mundial. Começaremos pela Itália. Este país, logo após a Primeira Guerra Mundial e sentindo uma grande necessidade de se desenvolver, buscou uma forte industrialização. Buscou, então, desenvolver sua produção de automóveis, a sua produção bélica na área de navios e aviões de ponta a nível mundial. Na década de 30, a economia italiana continuou expandindo seus gastos na área bélica. E podemos afirmar que, durante esse período, 1/3 das suas receitas governamentais eram destinadas para a indústria bélica. Quando a Itália entrou no conflito da Segunda Guerra Mundial, possuía 113 submarinos, ou seja, uma frota apenas inferior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entretanto, na parte política e na sua organização logística, a Itália era frágil. Por exemplo, ela não tinha uma autossuficiência em produtos extremamente essenciais para manter a sua produção bélica.
que é o caso de falta de petróleo, fertilizantes e matérias-primas minerais essenciais para o desempenho dessas indústrias. Quando a Itália entrou na Segunda Guerra, o seu exército usava o Fiat L3, principal tanque de batalha de 3,5 toneladas, que não possuía rádio e usava apenas 2 metralhadoras, enquanto os tanques produzidos na Alemanha, por exemplo, pesavam mais de 20 toneladas e possuíam armas mais potentes. Pela sua grande dependência ainda do mercado internacional, a Itália não conseguiu desenvolver uma tecnologia eficiente no setor bélico. Além dos tanques, alguns aviões italianos não estavam aptos a realizar conflitos em longas distâncias com inimigos realmente potentes, que iria ocorrer na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar agora de um forte aliado dos italianos, o Japão. Sem sombra de dúvidas, era a economia mais industrializada da Ásia e buscava uma grande transformação no seu capitalismo industrial. Alguns dados interessantes nós devemos destacar sobre a economia japonesa no período pré-Segunda Guerra Mundial. Entre o período de 1913 a 1938, a produção industrial manufatureira japonesa cresceu acima de 452%, sendo que a indústria bélica conseguiu se transformar e se reestruturar tanto na área naval, terrestre e aérea. E sem sombra de dúvidas, no período pré-Segunda Guerra, era a economia mais bem preparada para o conflito, registrando em torno de 3.000 aviões, mais de 3.500 pilotos e, na área terrestre, 1 milhão de soldados treinados, sendo que na reserva existiam aproximadamente 2 milhões de soldados preparados para serem chamados dado o conflito mundial. O Japão era o maior aliado dos alemães. Vamos falar então agora como que a economia da Alemanha se encontrava nesse período pré-guerra. E podemos destacar, até de uma maneira breve, que na década de 20 a Alemanha sofreu grandes ajustes e problemas financeiros, tanto com a inflação e com um período de recessão, visto que ela foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial. Entretanto, com a situação financeira mais folgada no início da década de 1930, a economia alemã busca, através de uma revigoração da sua indústria bélica, um grande crescimento econômico. Por exemplo, em 1939, a Alemanha produziu sozinha 8.295 aviões, sendo que a Inglaterra e a França juntas produziram neste mesmo ano 11.103 aviões, unidades. Antes do conflito armado, a Alemanha já se tornara a maior potência industrial da Europa, preparada, de certa forma, para um conflito militar. Não sabemos, entretanto, se ela realmente estava preparada por um conflito longo, que nem a gente observou, e um conflito que ela se deu o direito de combater em várias frentes, mas, de certa forma, era um país industrializado e apto para essa guerra tão extensa. Em relação à França, podemos fazer uma rápida comparação com a Alemanha. E, nesse sentido, nós vamos ver que, no caso francês, a situação foi oposta, pois, na década de 20, a economia apresentou um bom desempenho industrial e uma boa recuperação após a Primeira Guerra. Por exemplo,
a produção industrial francesa, entre o período de 1927 a 1930, cresceu em 21%. Entretanto, já no início da Grande Depressão, esta mesma produção industrial, entre 1930 a 1932, decresceu em 26% em seus valores físicos, ou seja, quantitativos. Com isso, a França, na década de 30, sofreu uma regressão na sua atividade produtiva, sentida em grande maneira pela dificuldade de expandir as suas exportações para o resto do mundo. E, no início da Grande Depressão, as exportações francesas caíram em torno de 70%. E, em 1938, a indústria francesa estava estagnada, sendo que seu exército estava fragmentado. Sem sombra de dúvidas, a economia francesa não estava preparada para um conflito com a potência industrial alemã. Entretanto, vamos ver o caso da Grã-Bretanha. No caso da Inglaterra, assim como a gente acabou de analisar no caso francês, a economia inglesa sofreu bastante na década de 20, sendo que sua produção industrial também relativamente caiu ou cresceu no finalzinho do século XX, cresceu muito pouco. Se considerarmos o período de 1920 a 1930, a produção industrial inglesa caiu, em termos reais, físicos, 1,4%. E essa mesma produção industrial, no início da Grande Depressão, entre 1930 e 1933, despencou em 9,8%. Sendo que a produção industrial caiu, nesse período, 65%. E a produção de aço em 42%. E, consequentemente, no final da década de 1930, a Inglaterra não tinha desenvolvimento bélico e produção industrial necessárias para combater o exército alemão. E preocupados com o avanço dos seus grandes rivais, os germânicos, a economia inglesa, no finalzinho da década de 20, tenta e busca melhorar a sua tecnologia bélica através dos aumentos dos gastos governamentais na sua estrutura militar. Iremos analisar como que estava a economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, e como que ela se comportou entre o período da década de 20 à década de 30. A União Soviética, ela sai da Primeira Guerra Mundial antes do conflito terminar, exatamente em 1917, para realizar uma revolução interna, a revolução do comunismo, da implementação do comunismo, ou seja, a bolchevista. E, consequentemente, entre a década de 20 até o início da década de 30, a economia russa ela sofre uma grande transformação do seu setor agrário para um setor industrial, buscando uma autossuficiência daquele país tão grande em termos territoriais. Por exemplo, entre o período de 1920 a 1938, a Rússia aumentou a sua produção industrial em 6.595%. Antes da Segunda Guerra, o país já apresentava uma estrutura industrializada, sendo que era o maior produtor mundial de aviões. Buscou, com isso, durante essas 2 décadas, expandir seus investimentos na área de educação para gerar uma mão de obra qualificada
principalmente nas principais áreas das ciências e nos setores que demandam grande mão de obra na área de engenharia. No caso soviético, entre o período de 1928 a 1937, a sua produção de aço aumentou de 4 milhões de toneladas anuais para 17,7 milhões de toneladas anuais, sendo que a geração de energia elétrica, a produção de tratores, produção de automóveis, assim como os principais produtos industriais, também foram observados grandes volumes de crescimento. Em 1938, a produção russa de manufaturados era 17,6% em termos mundiais, maior, por exemplo, do que a Alemanha e do que a Inglaterra. E a partir de 1937, o país expande significativamente a sua frota de aviões, que passou de 3.578 unidades para 7.500 aviões em 1938 e uma marca extraordinária em 1939, 10.382 unidades, a maior produção mundial. Em resumo, podemos destacar que em 1937, o Japão gastava 28,2% do seu produto nacional bruto em gastos bélicos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 26,4%. Já a Alemanha, 23,4% e a Itália, 14,5%. Nesse período, só a Inglaterra e a França demoraram a se expandir e se reestruturar militarmente. A Rússia gastava em torno de 26,4% do seu produto total neste segmento bélico e a Alemanha gastava 23,4% também do seu produto nesse segmento. E a Itália gastava em torno de 14,5% do seu produto. No caso da Inglaterra e a França, podemos destacar que na década de 30, esses dois países demoraram, em termos econômicos, para se desenvolver no segmento bélico. Olha só. Em novembro de 1939, com o Japão e a Alemanha fortemente militarizados, esses dois países assinaram um pacto anti-Comintern, com o propósito de restringir o avanço da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1937, a Itália aderiu ao acordo, formando mais tarde o Grupo do Eixo. Surgem, naturalmente, antes da Segunda Guerra Mundial, as alianças, que vão estar divididos nos seus aliados e nos países do eixo. Consequentemente, a economia já vinha se desenvolvendo para um grande conflito armado. Vejamos o texto a seguir. O início da Segunda Guerra Mundial deu-se em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu os territórios poloneses tirados dos alemães pelo Tratado de Versalhes. Na porção ocidental da Polônia, a União Soviética invadiu a outra parte, realizando ações militares também na Finlândia. Inglaterra e França declararam imediatamente guerra à Alemanha e a União Soviética foi expulsa da Liga das Nações. E realmente, a Alemanha não para. Em abril de 1940, invade a Dinamarca. E no mês seguinte, em maio, invade, em termos militar, a França, a Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Em seguida, os alemães buscam invadir a Inglaterra, na Batalha da Inglaterra. Entretanto, eles não conseguem vencer o forte esquema naval inglês, a Royal Navy.
E, nesse sentido, eles se preparam para atacar um outro inimigo alemão. E, em junho de 1941, realmente a guerra muda de perspectiva no momento em que o exército nazista, com 3 milhões de soldados, invade a Rússia. No final de 1941, o exército alemão chega a Moscou. Entretanto, não consegue invadir a capital russa. E os aliados, preocupados com o avanço dessa potência militar europeia, a Alemanha, eles buscam, de certa forma, expandir a sua produção industrial, melhorar as suas condições econômicas e financeiras e, efetivamente, combater o avanço dos países do eixo. Vamos analisar agora, brevemente, como que a produção de armamento e a questão financeira desses dois grandes blocos rivais se desenvolveram no período de 1940, 41 e 43 em relação aos seus gastos. A produção de armamentos, o total dos combatentes dos aliados, em 1940 foi de 3,5 bilhões de dólares e em 1941, 19,5 bilhões. E em 1943, o valor chegou a 62,5 bilhões. Nos seus concorrentes, ou seja, o total dos combatentes do eixo, este valor em 1940 era de 6,8 bilhões, passando para 1941 a 9 bilhões de dólares. E por último, em 1943, o valor era de 18,3 bilhões de dólares. Então, podemos argumentar de uma maneira bem simples que quando o bloco de países, um determinado bloco de países, estava gastando mais em termos de valores financeiros nas produções bélicas, este bloco estava avançando e ganhando na guerra. Em contrapartida, quando um país gastava menos em termos de valores financeiros nas suas produções bélicas, esse bloco de países estava perdendo dentro desse conflito armado. O avanço japonês no ano de 1941 foi impressionante. Eles invadem, aproveitando a queda da França, a Indochina francesa, na Ásia, e fazem um forte ataque aos Estados Unidos, na base de Pearl Harbor. Hey, I got a large haze. That's too big to be planes, right? Is that what you want to do? Night to night fine? Boom! Wrong move. Lieutenant, radar's picking up a large return, moving in from the northeast. Hang on. Relax. This flight of B-17's coming in from the mainland. Nothing to worry about. A heck of a lot of B-17s. E após esse ataque, os Estados Unidos entram na guerra.
Só um fato curioso. Após o ataque japonês aos americanos, Hitler argumentou: vencemos a guerra, nada nos segura. E Churchill, do lado inglês, no fato dos Estados Unidos entrarem para os aliados, argumentou: agora nós iremos ganhar a guerra. No caso do Japão, em 1942, realmente ele ameaça as grandes potências da Ásia, por exemplo, China, Austrália e até mesmo a Índia. E em 1943, o exército alemão e japonês começam a perder espaço frente ao avanço dos aliados. Por exemplo, neste ano, o Exército Vermelho russo recupera a importante cidade de Stalingrado, num conflito extremamente violento na Europa. E, 6 de junho de 1944, nós temos o dia D do desembarque das tropas aliadas, comandadas pelo general americano Heinz Hoover, que vai desembarcar na Normandia, na França. Ich von Berlin? Jawohl, Herr Oberstleutnant, der erste Vers. Spielen Sie es nochmal ab. Ruhe! Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. J'aime... Haben Sie alle Kommandostellen benachrichtigt? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Wenn Berlin recht hat und wir noch den zweiten Vers empfangen, dann bedeutet das, die Invasion findet in 24 Stunden statt. Zeigen Sie mir den Text des zweiten Verses. Berlin! Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Verbunden mein Herz mit eintöniger Mattigkeit. Foram desembarcados nesse dia 185 mil homens e 20 mil veículos terrestres, aéreos e marítimos. E em maio de 1945, o Exército Vermelho invade Berlim e aceita a rendição das tropas alemãs. E após as 2 bombas atômicas no Japão, a Segunda Guerra Mundial é finalizada. Iremos analisar, a partir de agora, a economia após a Segunda Guerra Mundial em um mundo polarizado. E preocupados com a possibilidade de uma outra guerra a nível mundial, cria-se, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que, de certa forma, substituía a antiga Liga das Nações. The time for action is here now. No caso da ONU, foram determinadas 5 nações que poderiam e que têm poder de veto sobre as decisões dessa instituição, que é o caso da República Popular da China, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, França, Inglaterra e os Estados Unidos da América. E após a Segunda Guerra Mundial, o mundo é dividido em 2 grandes áreas políticas e econômicas, criando, portanto, a cortina de ferro. Em azul, temos os países capitalistas, formados pela Europa Ocidental e comandadas pelos Estados Unidos. Em vermelho, podemos observar os países comunistas ou socialistas, comandados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecido como os países do leste europeu.
Cabe destacar que na linha tracejada é o caso da Iugoslávia, que buscou uma revolução socialista, implementou um sistema econômico comunista, entretanto, através do seu general Tito, tinha uma certa autonomia das políticas externas da Rússia, mas não deixava de ser um país socialista. E podemos destacar que os principais países do bloco comunista eram a Alemanha Oriental, comandada agora pelo Exército Vermelho, Polônia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Albânia, Romênia e a própria Rússia. E para fortalecer a união desse bloco, desses países que a gente acabou de analisar, foram criadas duas instituições. Na área de política externa, o Cominform, buscando uma unidade entre esses países socialistas. E na área econômica, o Comecon, ou seja, o Conselho de Ajuda e de Assistência Econômica Mútua entre os países comunistas. E esse fortalecimento na área econômica era orientado pelo Estado, através dos planos quinquenais, ou seja, planos de investimentos em determinadas áreas a cada de 5 em 5 anos, que é o caso que a Rússia fez e os outros países socialistas também. Vamos analisar as seguintes informações. No caso do comunismo, os recursos produtivos, terra, trabalho e capital, devem ser administrados de acordo com o planejamento estatal. Então, a terra, os equipamentos, as máquinas e as fábricas devem ser de propriedade do governo e não privadas. E a mão de obra também deve trabalhar para o bem social da nação, com o propósito de dividir igualmente a riqueza produzida. Por exemplo, o quarto plano quinquenal da Rússia e para os seus países aliados estava voltado para uma reconstrução da infraestrutura do pós-guerra, que ocorreu em 1945 a 1950. Vamos analisar agora os países que estavam sendo orientados pelos Estados Unidos no avanço do capitalismo pela Europa. Os principais países, neste caso, eram a Inglaterra, a França, a Alemanha Ocidental, a Espanha e a Itália. E com o objetivo de fortalecer as instituições capitalistas pelo mundo, em 1944, na Conferência de Bretton Woods, foram criadas duas instituições importantes para esse sistema, que é o caso do Fundo Monetário Internacional, do FMI, e o Banco Internacional para o Desenvolvimento Econômico, o BIRD. E, além do mais, com a preocupação do avanço do comunismo pela Europa, os Estados Unidos lançam, a partir de 1947, o Plano Marshall, com o objetivo de investir e aplicar mais de 13,3 bilhões de dólares nos países capitalistas europeus. Como deu para perceber, o capitalismo pós-Segunda Guerra e Grande Depressão ficou bem diferente. A participação mais intensa dos Estados e das instituições internacionais foi vital para gerar mais emprego, renda e desenvolvimento social. Nesse sentido, os países após a Segunda Guerra Mundial estavam subdivididos ou no mundo capitalista ou no mundo socialista. E o conflito entre eles e seu avanço tornou-se, após a Segunda Guerra, cada vez maior. E a partir de 1947, o mundo começa a viver um período conhecido como a Guerra Fria, o choque de ideias e de interesses entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Agora, gostaria de ir com vocês nas nossas dicas de estudo sobre a aula de hoje.
Para a nossa aula de hoje, que analisou o período pré-Segunda Guerra Mundial, o conflito em si e suas consequências, eu sugiro a leitura de Paul Kenneth, Ascensão e Queda das Grandes Potências, editora Campos. É um livro que certamente vai descrever de uma maneira detalhada como que as economias se comportaram neste período de análise. Boa leitura e bons estudos para todos vocês.